Boa noite a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler então a paginazinha, livro Cartilha da Natureza, a Grande Fazenda. E ele repartiu por eles a fazenda. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 12. A natureza é a fazenda vasta que o Pai entregou a todas as criaturas. Cada pormenor do valioso patrimônio apresenta significação particular. A árvore, o caminho, a nuvem, o pó, o rio, revelam mensagens silenciosas e especiais. É preciso, contudo, que o homem aprenda a recolher-se para escutar as grandes vozes que lhe falam ao coração. A natureza é sempre o celeiro abençoado de lições maternais. Em seus círculos de serviço, coisa alguma permanece sem propósito, sem finalidade justa. Eis a razão pela qual o trabalho de Casimiro Cunha se evidencia com singular importância. O coração vibrátil e a sensibilidade apurada conchegaram-se a Jesus para trazer aos ouvidos dos companheiros encarnados algumas notas da universal sinfonia. Esta cartilha amorosa relaciona em rimas singelas alguns cânticos da fazenda divina que o Pai nos confiou. Envolvendo expressões na luz infinita do Mestre, Casimiro dá notícia das coisas simples, cheias de ensino transcendental. No relatório musicado de sua alma sensível, o milharal, o pântano, a árvore, o ribeiro, o malhadouro dizem alguma coisa de sua maravilhosa destinação, revelando sugestões de beleza sublime. É o ensino espontâneo dos elementos, o alvitre das paisagens que o hábito vulgarizou, mas se conservam repletas de lições sempre novas. O trabalho valioso do poeta cristão dispensa comentários e considerações. Entregando-o, pois, ao leitor amigo, não temos outro objetivo, senão lembrar a fazenda preciosa que se encontra em nossas mãos. A natureza é o livro de páginas vivas e eternas. Em abrindo a cartilha afetuosa de Casimiro, recordemos aquele que veio à terra, começando pela manjedoura, que recebeu pastores e animais como visita primeira, que foi anunciado por uma estrela brilhante, que ensinou sobre as águas, orou sobre os montes, escreveu na terra, transformou a água simples em vinho do júbilo familiar, que aceitou a cooperação de um burrico para receber homenagens do mundo, que meditou num horto, agonizou numa colina pedregosa, partiu em busca do Pai, através dos braços de um lenho ríspido e ressuscitou num jardim. Relembremos semelhantes ensinos e recebamos a fazenda do Senhor, não como filho pródigo, que lhe desbaratou os bens, mas como filhos previdentes, que procuram aprender sempre, enriquecendo-se de tesouros imortais. Pedro Leopoldo, 20 de maio de 1943, Emmanuel. Graças a Deus. E diante desta belíssima lição, que nós possamos unir todos os corações para vibrarmos, sim, por esse trabalho, por esse estudo tão importante aos nossos espíritos. Lembrando da natureza que nos dá lições sublimes, que ela possa, sim, contribuir para que essa nossa evolução seja o melhor possível.
Abençoa a nossa Wanda, que nos trará o estudo do Livro dos Espíritos na noite de hoje. Que ela possa ser intuída e envolvida pelo teu amor, para nos trazer aquilo que necessitamos ouvir. Abençoa a nossa Raquel, que nos trará o estudo e o comentário do teu Evangelho, que ela também possa ser envolvida no teu amor e na tua luz, inspirada por ti para nos trazer o teu Evangelho. Abençoa todos nós que aqui estamos, para que possamos aproveitar essa noite de estudos. Que seja, Senhor, em teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos e passes na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa amparar os nossos corações, permitindo que possamos ter uma noite de paz, tranquilidade, serenidade em nossos corações, para que possamos aproveitar o melhor possível esse momento que a vida, que a encarnação nos oferta. Então, as questões de hoje são questões interessantíssimas, porque são questões que cabem no momento em que nós estamos vivendo. É óbvio que todo livro, toda codificação, ela traz, porque tem um cunho filosófico, porque tem um cunho religioso, porque tem um cunho científico. Então, cabe para nós sempre uma atualidade, né? Então, mas essa questão desse capítulo, desse item, desse tema, a ação dos espíritos no fenômeno da natureza, ele é muito interessante porque a gente está sempre olhando, primeiro, de um outro olhar, e segundo, é uma forma da gente começar a entender e cada vez mais refletir sobre o nosso papel como cooperador de Deus, co-criador com Deus. Então, é bem interessante as reflexões. Então, vamos a elas, né? A questão 536. Vocês estão escutando direitinho? Senão aumenta o tom, tá? Então tá. Levantar. Assim? Melhorou? Melhorou? Isso. Ok. Trazer para cá. Assim fica melhor? Vou aumentar o tom, que aí... Aumentar o tom da voz. Então, na questão 536, ele diz assim: os grandes fenômenos da natureza, aqueles que são considerados como uma perturbação dos elementos, são devido às causas fortuitas ou têm todos um objetivo providencial? Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Então, assim, a gente já começa com o básico da doutrina. Nada é por acaso. Então, a gente tem que entender, antes da gente até entender o que a espiritualidade traz para nós, trouxe para nós nesse item, é entender que nada é por acaso. Não existe uma folha que cai da árvore que não seja do conhecimento, consentimento de Deus. Consciência divina, inteligência primária, suprema de todas as coisas. Então, tudo que acontece tem uma razão de ser. Nada é por acaso. A lei existe para ser vivenciada. E ele mesmo trabalha em cima dessa lei. Então, se existe uma ação inteligente, a resposta será inteligente.
Se existe uma ação inteligente, logo a resposta será inteligente. Então isso é algo que precisa que a gente tenha bastante clareza, para que a gente possa entender tudo que eles vão falar e atualíssimo do que eles vêm falando aqui sobre a natureza. Existem questões que a gente para refletir. Allan Kardec trouxe para nós, a espiritualidade falou para nós sobre alguns temas antes mesmo de Darwin publicar o seu primeiro livro. Então, assim, 2 anos depois Darwin publicava seu livro, 6 anos depois o Wallace publicou o seu livro da evolução só para os animais, né, para os seres vivos. Então, imagina que coisa, que atualíssimo, que a gente cada vez mais estamos falando. Alguns falam, Darwin está desatualizado. Outros falam que cada vez mais Darwin está aí, né? Que ele fala que todos nós nascemos de um princípio único, e está lá no livro Caminho da Luz, capítulo 2, vida organizada. Organização da vida do planeta, tudo sobre a supervisão de Jesus. No início, o início de tudo, se formou, então, uma película. Quem quiser ler, está lá no capítulo 2, Vida Organizada, Caminho da Luz. Se formou uma película, e sobre a júdice de Jesus, sobre a orientação do Pai, eis que começa a formar as vidas. Princípio básico, muito básico, onde não se existia nada. Olha que coisa fantástica. E quem colocou isso para nós foi Emmanuel, em 1940 e alguma coisa. Pós-guerra, né? Que não, a ciência era muito ínfima, e hoje está cada vez mais comprovada essa condição de viemos num único núcleo. Óbvio que se refuta, se questiona, mas existe a pesquisa e o fundamento dessa questão, né? Que está lá no livro. E aí, a gente tem que colocar como base, né? Sem questionamento, que tudo tem uma razão de ser, tudo. E aí, continuando, e tem A, 536 e tem A. Esses fenômenos sempre têm como objetivo, eu acho que eu pulei, não, 536A, isso. Esses fenômenos, quais os fenômenos? Fenômenos da natureza, aqueles que são considerados como perturbação dos elementos, que são devidos a causas fortuitas ou têm todos um objetivo providencial. Então, esses que ele está falando anteriormente, sempre tem como objetivo o homem? E aí a espiritualidade responde. Algumas vezes tem para o homem uma razão de ser direta, mas frequentemente também só tem por objetivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Muito interessante que essa pergunta tem muito a ver com o momento. No século XIX, o homem da era da ciência, o homem se tornou o objetivo, né, do estudo. Então, tudo era voltado para o homem, tudo era o intelecto, tudo era razão, tudo virou materialismo, cientificismo. Então, é muito interessante essa pergunta de Kardec, porque tem muita ligação com o momento, com a época de Kardec, do século XIX. Porque a gente tem essa questão do ego, né? Tudo tem a ver conosco. Deus fez para nós o terremoto, o maremoto, que agora tem o nome de tsunami, ficou mais bonitinho, sei lá, não sei mudar agora o nome, né? Vulcões, furacões, isso tem a ver para o homem. E aí a espiritualidade fala, às vezes, mas não sempre.
Tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma causa, tudo tem um princípio, tudo tem um porquê, tudo tem um para quê. Então, para que o maremoto? Existe o maremoto, terremoto, né, que é a mesma coisa, só que um no mar, outro na terra, que é a mexida das placas tectônicas. O nosso planeta, o núcleo dele, ele é feito de uma magma, né, pastoso, vulcânico, como os falam, né, aquela coisa que vem através do vulcão, muito quente, mas a camada mais grossa, ela é até pipoca, ela é até pequena, porque aqueceu muito a Terra era uma bola de fogo, foi resfriada, né? E aí, por isso, nós temos uma camada mais pequena, mais dura, porque a camada que resfriou. Mas essa camada, ela tem umas frechas, milímetros. Se vocês perceberem a África com o Brasil, no leste do Brasil, na verdade lá na ponta do Brasil, lá no alto, elas são muito próximas, têm o mesmo desenho, porque essa placa tectônica, ela era junta. Ao longo dos anos, ela foi se separando e ela continua se mexendo, né? Milimetricamente, mas ela continua se mexendo e se afastando. Então, o que acontece? Tem lugares no Brasil, olha como eles dizem que Deus é brasileiro, é por causa disso. Aqui não tem nenhuma placa tectônica, mas existem lugares que tem, né? Parece que na Califórnia, não sei, lá no São Francisco, tem 2 placas tectônicas ali. Então, quando elas se mexerem, a coisa vai ficar... Eles sabem que a coisa vai ficar muito complexa. E por que elas se mexem? Porque elas precisam se reajustar, elas estão em movimento, né? Precisam tirar a pressão que está dentro da Terra, no interior da Terra. A mesma coisa com o vulcão, precisa tirar essa pressão que vem de dentro da Terra. O objetivo é o homem? Não, tem um objetivo isso. Tem o objetivo de tirar essa pressão do interior da Terra. Tem o objetivo da manutenção da natureza. Mas nós, como egóicos que somos, achamos que tudo é para nós. Nossa, então existem 2 termos, né? A condição de tragédia, que é feito lá na época, na Grécia, foi dado o nome de tragédia, quando os deuses se movimentavam, se balançavam, e aí se formava uma grande luta, era uma tragédia, né? E existe os danos, que são aqueles que vêm dos homens, que é aqueles que os homens produzem. Então, quando tem um temporal, quando tem uma chuva, uma tempestade, e nós aqui da parte mais tropical, nós vamos cada vez mais nos acostumando, porque cada vez mais isso vai acontecer, não por causa especificamente que Deus colocou para nós, porque nós estamos fazendo isso conosco, né? Uma árvore, gente, uma árvore serve oxigênio para 2 pessoas. Uma árvore serve de oxigênio para 2 pessoas. Nós já destruímos quase a metade que existe no planeta. Então, quanto nós não estamos destruindo? É muita coisa que nós já destruímos. Então, nós temos que, óbvio que não foi em 1 ano, 2 anos, mas nesses milhares de anos, nós estamos destruindo o nosso planeta. Então, a gente tem que começar a parar para pensar qual é a nossa guerra, qual é a nossa dor, quais são as dores que nós estamos promovendo para nós mesmos. Pode ser que exista uma chuva, como às vezes vem aquele alerta, né, para algumas pessoas, que vai ter uma chuva, que vai chover uma quantidade de água que vale para fevereiro todo, janeiro todo. Isso acontece? Acontece, porque estão desmatando, porque estão acabando com a vegetação do nosso planeta, porque existe a necessidade da limpeza
dos fluidos do nosso planeta, do ar do nosso planeta, porque por isso que existem as tempestades, existem os raios, né? A parte elétrica, a parte energética do nosso planeta. Mas as enchentes não têm nem nada a ver com Deus. As enchentes têm a ver com os homens. Por quê? Primeiro que asfaltamos tudo, né? Qualquer jardim, a gente dá uma asfaltadinha, a gente dá uma cimentadinha, a gente bota um piso, tira uma árvore, porque dá muita sujeira, tem que varrer todo dia, oi, coisa horrível, né? Ah, meu Deus, dá trabalho, né? Aquelas amendoeiras, não sei se vocês lembram, na minha época tinha muita amendoeira no bairro, né, onde eu morava. E elas abriam assim as calçadas, né? E aí houve a possibilidade de trocar por outras pesquisadas para que pudesse ter uma árvore, só que não... Mas ninguém quis, porque era muita sujeira, era muita preocupação, poderia dar problema. Então foi cada vez mais ficando aquecido. Você vê de forma muito clara quando você vai num lugar onde só tem asfalto, né, cimento, em um lugar de árvore. Ah, tá quente, porque nós estamos aquecendo. Existe uma briga enorme aí de produções de carvão, de usar o carvão. Eu não quero saber, eu preciso do carvão, eu vou usar o carvão. Então não para pensar no que pode, a necessidade, o que precisa, porque daqui a pouquíssimo tempo nós vamos ter que reavaliar seriamente, nós já temos que reavaliar seriamente o que está acontecendo no nosso planeta. Se a gente não tiver um movimento, a coisa vai ficar cada vez mais difícil. E é isso que a espiritualidade de Kardec traz para nós, essa reflexão atualíssima do nosso movimento, da nossa vida, porque no século XIX o desmatamento era com machado. Vocês imaginavam, machado levava dias para acabar com uma árvore. Nós agora com uma serra, em uma semana acabamos com uma floresta. Então, o desmatamento está cada vez mais acelerado esse processo. Então, a gente tem que parar pela ganância, pelo materialismo e entender esse processo. Somos nós co-criadores de Deus, não destruidores do planeta que nos foi ofertado. E aí, tem o homem? Tem. O objetivo, nós passamos agora por um período, a Covid não tem a ver necessariamente com a natureza, né, que foi um período de profunda reflexão para todos nós. As enchentes, né, houve, não me lembro mais quanto tempo já tem bastante tempo, 5, 6 anos, na parte serrana aqui do Rio de Janeiro, houve uma destruição, choveu o que era para chover em um mês. Foi para os homens? Não. Mas a destruição teve a ver com os homens? Sim, porque as casas mal posicionadas, excesso de asfalto, não se teve drenagem, acabou com um bairro inteiro. Tem bairros até hoje que ainda não foram postos de pé, porque não tem como, foram jogados e colocados para lá, porque não tem como se restituir aos bairros. Nós não temos quantidade e qualificação suficiente para a construção como Israel, como Japão, como China, que tem o terremoto e já eles estão construindo coisas, né? Então temos que repensar a nossa atitude. Então não é para nós, mas serve para nós, né? Serve como é a tragédia? Não, é a dor. É a tragédia? Não, é a posição que nós estamos diante daquela tragédia. E aí eu me lembro do mestre Sâncio falando para André Luiz, no livro Missionários da Luz, Caminhos da Luz. Leiam toda a obra de André Luiz, que vai estar lá, vocês vão achar, né? Somos doentes ou estamos doentes, né? E aí ele fala que existem 3 tipos de dores: a dor expiação, a dor evolução e a dor misericórdia. A dor evolução é aquela dor de fora para dentro. É aquela dor que vem por alguma situação para o nosso reajuste, para o reajuste planetário, para o reajuste de uma cidade, de um país.
E nós passamos por um reajuste, por uma dor, evolução, que foi a pandemia. Todos nós tivemos que refletir em algum momento sobre aquela situação. Não teve um que não ficou marcado por aquela dor, evolução. Dor, expiação, a dor de dentro para fora. A dor de dentro para fora é aquela dor que é a dor moral. É aquela dor do arrimo de família, que perde tudo, que é jovem e ainda tem que dar conta de toda a família. Aquele que perde o emprego e tem uma criança doente na família. Aquele que vem com uma doença, um problema de saúde físico, onde ele tem que passar por todo um processo moral, de dentro para fora. E a dor misericórdia. A dor misericórdia é aquela onde aquelas pessoas ficam anos num leito e a gente lá, que Deus lembre dessa pessoa, que Deus possa levar essa pessoa, que os bons espíritos, mas muitas vezes eles estão ali para passar pela dor misericórdia, que é um momento de reflexão daquele espírito, onde aquele espírito está pensando o que fez, o que não fez, para que possa chegar ao plano espiritual com uma reflexão, tendo parado para pensar, perdoado, avaliado, refletido, se perdoado também em alguns momentos, né? Então, a condição do nosso planeta, a condição da natureza, muitas vezes tem a ver com a dor e evolução. Nós precisamos passar, mas muitas também tem a ver com essa dor e expiação, porque nós provocamos. Nós conduzimos aquela dor, não precisava passar, a chuva vinha, tudo bem, vamos passar por um temporal, vai ter ali um alagamento e tal, mas não vai ser o que nós passamos agora há pouco tempo no Rio Grande do Sul. Que dias e dias não se escoava, porque não tem como escoar, vai escoar para onde? Porque construímos. Quantas vezes o mar mostra para nós lá no litoral, né? E vai arrebentando tudo, porque fomos construindo. Então, tudo isso é para a nossa reflexão, a nossa conduta diante da natureza. E aí, Kardec continua. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira nisto, como em todas as coisas. Porém, como sabemos que os espíritos têm uma ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para agitá-los, acalmá-los ou dirigi-los. E aí a espiritualidade responde: mas é evidente, nem poderia ser de outra maneira. Deus não exerce uma ação direta sobre a matéria. Ele tem seus agentes devotados em todos os graus da escala dos mundos. Então, assim, Deus, ele não especificamente vai resolver isso, mas ele vai ter os seus colaboradores para efetuar as tarefas, cada um no seu grau evolutivo. Por isso que falamos que existem espíritos na escala espírita, né? Na questão, parece que 103 do Livro dos Espíritos. Deixa eu fazer uma cola aqui, porque não custa nada. 103 do Livro dos Espíritos, onde ele fala que existe vários níveis de espíritos e alguns servem justamente para isso. Terceira ordem, 101. Vamos aqui. 103. O meu pai está aqui. Nona classe, espíritos levianos. São ignorantes, astuciosos, inconsequentes, zombeteiros, metem-se em tudo, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, de fazer intrigas, de induzir maliciosamente ao erro, através das mistificações e das asperezas. Pertence a esta classe os espíritos vulgarmente designados sob o nome de duendes, diabretes, gnomos,
trasgos, acham-se sob dependência dos espíritos superiores, que frequentemente os utilizam como fazemos com os criados. Nas suas comunicações com os homens, sua linguagem é, algumas vezes, espiritual e graciosa, porém quase sempre, nem profundamente, captam os defeitos e os ridículos que divulgam, com traços mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos e, mais frequentemente, por malícias ou por maldade. Então, aqui, ó, estão sobre os espíritos. Então, como existem espíritos sobre essa condição para fazer o mal, existe também os para fazer o bem. Aqueles designados por Jesus, aquele da escala, está aqui, né, na questão 101, 100, a partir da questão 100, da escala espírita, para que a gente entenda que existem espíritos, existem animais, existem energias, existem situações que são colocadas a nosso favor. Vamos colocar lá, existem os arquipélagos, né? Eles são formados muitas vezes por, não é algas, né? Esqueci. Daqui a pouco vão me soprar no meu ouvido. Eles são feitos, né, daqueles corais, não falei? Os universitários são sempre muito bons. Corais, né? Eles estão ali aqui, não é a serviço de Deus para se formar novas ilhas, novos arquipélagos, eles vão se formando, se unindo. Daqui a pouco tem uma ilha. Tem uma função? Tem uma função. Foi dirigido? Foi. Ele tem noção? Não. Mas ele está a serviço de Deus, ele está a serviço da natureza. Então, existem situações que acontecem, né, na vida que a gente não para pensar. Então, existiu comigo duas situações que eu tenho isso bem claro, quanto a espiritualidade atua em nossa vida, basta que a gente fique atento. Tinha um aniversário, eu morava numa casa onde era de frente, mais duas casas atrás. Então tinha uma festa na última casa. Era um pouquinho distante, né? Porque era longe. Eu pensei assim, eu não vou levar o celular porque está descarregado, eu vou deixar aqui para carregar. Meu marido, Otávio, pensou a mesma coisa e deixou o celular dele lá para carregar. Fomos. Eu não sabia dele, nem ele sabia de mim com relação aos celulares. Chegando lá, ficamos na festa, aquela coisa toda. Daqui a pouco, eu e ele começamos a ver um redemoinho na varanda. Um redemoinho mesmo, com aquela poeira, né? Redemoinho. Eu e ele falamos assim, vai mudar o tempo. A gente ainda começou a falar com as pessoas, nossa, vai mudar o tempo. As pessoas olhavam para a gente e faziam assim, vai, né? Vai mudar o tempo. O sino, né, dos ventos fazia a gente vai mudar o tempo. Vai mudar o tempo. Ninguém via. A gente falava com as pessoas olhavam para a gente e diziam assim, vocês querem ir embora? Pode ir embora, mas não precisa dizer que vai chover. Pelo amor de Deus. Ninguém viu. A gente achou aquilo estranho, né? Um olhava para o outro, não, mas vai chover, vai mudar o tempo. Aquela coisa. Bem, viemos embora. Quando chegamos em casa, eu tinha 35 ligações da minha mãe, 25 ligações da minha cunhada. O meu irmão tinha tido um acidente de moto, quase morreu, ele estava à beira da morte. Então elas estavam se comunicando comigo, para que eu pudesse ir resgatá-lo, ajudá-lo. Que ele mora em Teresópolis, ele tinha se acidentado aqui no Rio de Janeiro, para que eu acompanhasse ele ao hospital. Olha aí, ó. Tá ali. Os espíritos dizendo, olha só, vamos embora, vai chover, hein? Vai cair um temporal, vamos embora, vamos para casa. E aí a gente vê fantástico a natureza, a espiritualidade trabalhando, né, da natureza para a tua atenção. Um outro momento, gente, que eu também fico assim meio abismada, né?
que eu morava longe, no Jardim América, longe, né, perto de Caxias, então é bem longe daqui. Então eu tinha que vir coordenar um trabalho na casa de Leon Denis, lá em Bento Ribeiro, terça-feira à noite. Caiu um temporal, pá, caiu um temporal. Falei, bom, vou tentar ir. Cheguei no início da Avenida Brasil, tudo parado, tudo alagado. Falei, não vou conseguir chegar. Aí eu parei e perguntei, no carro, perguntei assim, espiritualidade, é para eu ir ou não? O que vocês querem que eu faça? Eu consigo ir? De repente, gente, passou um ônibus, quase que me atropela. E foi na minha frente, assim. Eu entendi Moisés como ninguém naquele momento, porque abriu uma brecha assim. Falei, foi isso que aconteceu com Moisés, entendeu? O ônibus passou, levou a galera. Gente, eu fui no rabo do ônibus. E fui, não tinha mais água. Passei. Aí está a comprovação de que a espiritualidade atua para que você possa ter o trabalho. Eu estava indo para ter um trabalho no bem, para um trabalho para a espiritualidade. Então, assim, né, era de auxílio, todos dois eram de auxílio, né, em situações diferentes. Então, a gente vê a situação da natureza sendo os espíritos manipulando provavelmente aquele motorista para a coisa acontecer, porque eu sintonizei o vento, para aquela condição de tempestade para a gente voltar para casa. Então a gente vê de forma clara, tem a ver com você, não temporal, não terremoto, mas em alguns momentos a gente vê que algo está acontecendo, mas a gente não para prestar atenção, a gente não silencia o pensamento para ver o que eles querem que a gente faça. A gente não para observar atentamente o que eles querem, porque eles direcionam. Só que a gente está naquela confusão, né? Naquela confusão mental, naquela perturbação dos nossos pensamentos, a gente nem para perceber isso, né? Então vamos continuar. Então assim, aí eles falam também da mitologia, na 537. A mitologia dos antigos está inteiramente fundada nas ideias espíritas, como a diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Ora, eles nos representavam desses deuses ou esses espíritos, com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Essa crença é destituída de fundamento. Ela é tão pouco destituída de fundamento, quanto ainda está muito aquém da verdade. Então, assim, ela é tão pouco destituída de fundamento, quanto ainda está muito aquém da verdade. Ou seja, de uma certa forma, lá atrás, eram os espíritos, né? Onde as condições daqueles que estavam durante o período da civilização entendia muitas vezes os espíritos trabalhando, né? Muitos até podiam ver a mediunidade, tantas coisas, né? Que já existia lá muito lá atrás, como a gente lá atrás a gente não tinha Zeus, o Deus dos deuses, Árdes, o Deus da guerra. Não, a guerra era próprio Deus. A cachoeira era a própria deusa, né? E agora existe a deusa. Então, para vocês verem que colocou o homem, um ser antropomórfico, para representar. Então, é toda a nossa evolução. Os povos originários ainda tem toda essa mitologia junto deles, né? Eles trabalham muito com essas energias. Tanto que eles vão lá, muitas vezes, né? Trabalhar com as ervas por intuição, por sabedoria, por conhecimento, porque eles sabem que essa energia, os indígenas conhecem, existem quase 300 tipos de verde. Quando eu fiquei sabendo, eu quase caí dura, né? Eu conheço no máximo 4, 5. E isso lambendo os beiços, né? Conhecendo muito de verde. E eles conhecem quase os 300 tipos de verde.
porque eles vivenciam, eles estão próximos à natureza. Eles entendem tudo aquilo, e muitas vezes a natureza, justamente como eu falei, né? Vem intuição, vem movimento para aquela erva, para aquele trabalho, para aquela doença, porque há uma conexão direta na sua vivência. Nós perdemos essa conexão, nós nos perdemos enquanto a natureza, só que nós esquecemos que somos natureza também. Nós esquecemos que fazemos parte dessa natureza, desses ecossistemas. E aí a gente fica fora, a gente se acha o máximo, quando é a natureza que nos salva, quando é a natureza que nos cura, quando é a natureza que nos pacifica. Quantos de nós já não foi para uma cachoeira e não ficou lá tranquilamente, serenamente, ficou menos ansioso, menos nervoso? Já não ouviu falar, tá nervoso? Vai para o mar. Está nervoso? Vai pescar. É a pesca? Não, são as águas do rio, né? Aquele fluido que vão serenando os nossos pensamentos. Mas a gente faz? Não faz. A gente não vai, né? A gente se afasta, a gente esquece que são curas que estão ali junto de nós. Vai abraçar uma árvore? Eu não. Eu, hein? Sou maluco. Eu falei com um amigo que ele estava muito estressado no carnaval. Falei com ele, vai abraçar uma árvore, vai lá, vai tomar aquela energia da natureza. Ele olhou para mim e falou assim, Wanda, olha só, tudo bem, eu sei que você é dessa vibe da árvore, você é dessa vibe da natureza, mas olha só, aí para mim fica difícil. Mas ele foi acampar, um amigo dele chamou ele para acampar, olha só, hein, o amigo dele chamou para acampar. Aí quando ele voltou do carnaval, ele me liga, falou, Wanda, eu abracei uma árvore, eu paguei mal micão, mas abracei. Olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém, eu vá numa árvore, eu me lembrei de você. Não é que eu fiquei melhor? Eu falei, tá vendo a natureza trabalhando para nós? Tá vendo a natureza aí, trazendo para nós a cura? É isso, e a gente acha que não tem nada a ver com a natureza, né? Estão ali, estão nos influenciando o tempo todo, nos ajudando, né? Você me fala aí o tempo, tá? E aí a gente continua aqui com a subpergunta. Pela mesma razão, poderia então haver espíritos que habitassem o interior da Terra e presidissem os fenômenos geológicos? Esses espíritos positivamente não habitam a Terra, mas presidem e dirigem segundo suas atribuições. Um dia tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendeis melhor. Então, assim, eles não precisam ficar lá no interior da Terra, no magma, não precisa. Né? Deus não precisa estar ali, pela própria influência, pela própria energia. Vamos lá no fluido cósmico universal, vamos lá nas energias do planeta, tudo isso se movimenta. A gente não sabe, na questão 435, universitários, de repente, então, universitário aqui é bom. Então, né, que fala lá para nós o quê? Os espíritos influenciam sua vida? E eles respondem, mais do que pensas. Na verdade, são eles que vos governam. Então, eles não direcionam e não trabalham em cima dos nossos pensamentos? Por sintonia, né? Mentalização, desejos iguais, né? A gente sintoniza aquilo que é igual. Pensei, sintonizei. Desejei, sintonizei. Por isso que a gente fala, cuidado com o que pensas e deseja. Porque é muito complicado. Eu vou até me lembrei agora de uma coisa que eu vou dividir com vocês. Uma situação sobre pensamento. Para a gente ver como isso é real. Tem uma técnica chamada barra de axis, que é uma técnica que você tem 12 pontos de cada lado, onde você trabalha energeticamente, e essa energia vai direto nos neurônios, para que você possa trabalhar todo o seu corpo.
tá? Dentro da técnica dos pontos onde você trabalha, também tem as frases, as falas. Você tem que nós chamamos de PNL, linguagem neurolinguística. Muito bem. Dentro das frases tem: universo, me surpreenda. Universo, me surpreenda. E eu comecei a falar. Universo, me surpreenda. Universo, me surpreenda. Eis que eu recebi uma mensagem. Você poderia fazer um book conosco? Fazer umas fotos? Eu falei, hein? Que isso? Ah, isso daí é mistificação, isso é história. Vou nem responder. Universo, me surpreenda. Veio de novo. Você poderia, por favor, fazer parte da nossa equipe para um book? Nós pegamos você em casa, eu falei, agora que foi ruim mesmo. Nós pegamos você em casa, o nosso endereço, você pode ligar. Liguei, realmente. Aí eu falei, não, minha filha. Aí ela falou, não, é para tirar fotos, porque é importante. Eu falei, bom, agora nesse momento na minha vida, só se é para fazer fralda geriátrica, né? Porque minha filha, para fazer modelo não vai dar mais. Aí ela falou, não, é porque com o seu perfil é bom para Renner, é bom para as revistas do Avon. Eu falei, olha para isso. O universo está me surpreendendo mesmo, porque na minha idade, ter que fazer um book, né? Eu falei, não, mas muito obrigado. Ah, muito obrigado, não quero. Parei, eu falei, parei. Eu não quero mais que o universo me surpreenda dessa forma, não. Aí passou o tempo, daqui a pouco universo, me surpreenda. Recebi a mesma mensagem de um outro grupo. Eu falei, olha, universo, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas eu não quero essa surpresa mais não, né? Porque olha como a vibração do nosso pensamento chega, né? Realmente surpreendente. Eu jamais poderia pensar que numa determinada idade, cabelinho branco, já na idade, você é chamado para tirar fotos, né? Para fazer um book. Né? Isso é para jovem, a gente fica pensando que isso é para jovem, né? Então, dessa forma como a gente influencia, eles nos influenciam e não influenciam a natureza, é lógico que influenciam. Isso é uma coisa clara e lógica que vai haver essa influência. Quais vão influenciar vai depender da classe dos espíritos que estão ali trabalhando, às vezes sem saber, né? Para Deus, porque estamos todos como colaboradores de Deus no planeta, no multiverso de Deus, né? Então vamos lá. Até que hora? Mas que hora que acaba? 8h30. Então vamos lá. 538. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espiritual? São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que os serão ou os que o foram? Olha que interessante, gente, essa resposta. Que os são ou os que os foram? Ou seja, aí vou ler a subpergunta A, que é bem interessante. Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espiritual? Isso depende de seu papel, ser mais ou menos material ou inteligente. Uns comandam, os outros executam, os que executam as coisas materiais são sempre de uma ordem inferior, entre os espíritos como entre os homens. Então, assim, como a gente está falando aqui, cada um no seu setor, cada um na sua ordem, como a gente viu aqui os levianos. A gente tem várias ordens, né? Nós ainda estamos ali naquele setor baixinho ali, que ainda nós nos comprazemos com o mal, né? Nós ainda gostamos de ficar ali, ainda somos mais levianos, o mal ainda está na nossa vida, né? Vai chegar uma hora em que a gente vai evoluir e vamos poder trabalhar e cooperar e auxiliar mais Deus na nossa plenitude. Emmanuel fala no livro Emmanuel, pergunta, né, para ele, qual a distância nossa para o espírito puro
Qual a comparação que ele pode falar? E aí ele diz, nós estamos para o espírito puro na mesma condição que os vermes estão para nós. Emmanuel não é fácil não, né, gente? Emmanuel não ajuda a gente, né? Vamos falar a verdade. Emmanuel não é fácil. Ele não motiva a gente, né? Suavemente, né? Emmanuel não é fácil. Ou seja, a gente está muito distante, né, do espírito puro. A gente ainda tem que trabalhar muito a nossa condição moral, muito a nossa evolução moral, para que possamos trabalhar cada vez mais junto a Deus. Mas já ajudamos. Por exemplo, a pedra, ela, como diz Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, ela fala para nós sobre consciências e fala para nós sobre níveis de consciência. Ela fala para nós que a pedra, por vibração do amor de Deus, se une para que possa transformar-se em montanha, na necessidade de fazer uma montanha. Gente, que coisa mais linda para nós, né? E aí, eu quero pegar aqui também uma parte que linda dessa página, gente, linda, que eu quero ler junto com vocês. É preciso, contudo, está lá no segundo parágrafo, se vocês quiserem acompanhar. É preciso, contudo, que o homem aprenda a recolher-se para escutar as grandes vozes que lhe falam ao coração. A natureza é sempre o celeiro abençoado de lições maternais em seus círculos de serviço. Coisa alguma permanece sem propósito, sem finalidade injusta. A lei é de progresso, causa e efeito, nada é por acaso e tudo segue a lei, e a lei é de progresso. Todos nós estamos nesse processo da lei de progresso, indefinidamente. Nós vamos progredir como já fomos lá, átomos, e chegamos, a gente vai ver aqui na questão, lindo também, quando a espiritualidade fala para nós, já fomos átomos, e já chegamos onde estamos e vamos chegar a espíritos puros, vamos chegar a Cristo. Vai levar um tempo, como diz Emmanuel, né? A gente está lá na meba, né? Mas vamos chegar, né? E aí, sétimo parágrafo, diz assim: a natureza é o livro de páginas vivas e eternas. Em abrindo a cartilha afetuosa de Casimiro, recordemos aquele que veio à terra. Começando pela manjedoura, Jesus buscou a natureza para nascer. Jesus não nasceu na natureza por acaso, porque a gente já falou o quê? Que o acaso não existe. Ele precisava da natureza por causa dos fluidos. Jesus, quando foi para as oliveiras, para os montes das oliveiras, ele foi não por acaso, por ele conhecer muito esse planeta, porque ele foi um dos co-criadores do planeta. Ele sabia que o Monte das Oliveiras, ela é revigorante. A árvore das oliveiras te dá energia, ela tem essa função. E ele foi para lá para buscar a energia daquele monte, a energia daquelas flores, folhas e árvores, para passar por tudo que ele ia passar depois. Então ele não busca a natureza por acaso, ele busca ciente de tudo que a natureza pode oferecer para ele naquele momento. Então ele buscou a manjedoura para nascer. Recordemos então que ele buscou a manjedoura, que recebeu pastores e animais como visita primeira, que foi anunciado por uma estrela brilhante, que ensinou sobre as águas, né? Jesus estava lá na tempestade no barco, estava lá e os discípulos olhando para ele, dizendo: Jesus, acorda, Jesus. Jesus lá, na boa, tranquilão. E os discípulos olhando para ele, dizendo: meu Deus, Jesus não vai acordar não. Jesus, acorda, meu filho, nada. E aí, de repente, eles falam: Jesus, acorda aí que o barco vai tombar.
Como é que a gente vai ficar aqui? Jesus acorda e fala: vocês não têm fé mesmo. E aí ele vai e apazigua a tempestade, né? Olha aí, ó. Jesus mostrando mais uma vez, lidando com a natureza, mostrando que podemos trabalhar através do nosso pensamento, do fluido, né? E ele falou sobre as águas, orou sobre os montes, escreveu na terra, quando ele falou lá para a mulher, né? Quando ele disse, vai, não peques mais, ele estava falando que hoje a neurolinguística traz para nós, mude o hábito. É óbvio que na época de Jesus ele não podia falar, olha, existe um processo aí neurológico, cerebral, que a gente não podia, como é que ele ia falar isso? Mas a gente sabe hoje na neurolinguística que é a mudança de hábito, que é possível. E ele disse isso para ela, quando ele disse, vai, não peques mais. Ele está lá em Mensageiros, né? Que aí ela precisava mudar a baixa estima que ela tinha. Por isso ela tinha aquela conduta. Então, vai, não peques mais. Por isso que ele escreveu na terra, né? Transformou a água simples em vinho do júbilo familiar, que aceitou a cooperação de um burrico para receber homenagens no mundo, que meditou num horto, agonizou numa colina pedregosa, partiu em busca do Pai através dos braços de um lenho ríspido e ressuscitou no jardim. Que coisa linda para a gente perceber que Jesus o tempo todo buscava a natureza, estava junto da natureza. Ele sabia o quanto a natureza podia estar ajudando na sua cura, nas suas angústias, porque Jesus também teve as suas angústias. Não pense em nós, óbvio que não é a mesma forma de angústia que nós temos, porque a diferença de ansiedade não é calma, a diferença de ansiedade é confiança, e ele tinha essa confiança no Pai. Essa é a nossa diferença, nós não temos essa confiança no Pai, mas Jesus tinha. E aí, para a gente terminando, já acabou o horário? Não, a gente pode terminar. Eu vou ler a 540, gente, é muito lindo. Eu acho que dá tempo, né? Os espíritos que exercem uma ação sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude de seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo e irrefletido? Responde, uns sim, outros não. Faço uma comparação. Imagina essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir no mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não haja aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária harmonia geral? Entretanto, são apenas animais no último grau que executam essas coisas, provendo as suas necessidades, e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio. E aí, no finalzinho, eu vou pular uma parte, o finalzinho é assim. É assim que tudo serve. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou ele próprio pelo átomo, admirável lei de harmonia de que vosso espírito limitado ainda não pode aprender o conjunto. Então, gente, é para a gente entender de forma clara e absoluta, desde o átomo primitivo, nem átomo propriamente, né? Átomo primitivo. Desde uma essência divina, né? Estamos nós aí crescendo com essa essência divina em nós. E Deus, com seu júbilo, com a sua exuberância, traz para nós a exuberância dele para nós. Porque, como diz Leon Denis, a natureza é a assinatura de Deus. A natureza é a assinatura de Deus, está lá no invisível. Por quê? Porque é através da natureza que nós vamos perceber, vamos ver,
vamos conectar, vamos entender cada vez mais esse processo divino, Deus em nós, essa harmonia que nós podemos buscar até para obter respostas, para a nossa cura, para que possamos entender o que a natureza precisa. Muitas vezes a natureza também está pedindo auxílio de nós, mas será que nós também estamos auxiliando a natureza? Quanto nós também estamos olhando essa natureza? Estamos podendo apoiar a natureza? Estamos atentos à natureza, né? É dia do lixeiro. Será que a gente está botando o saquinho do lixo 2 dias antes para a temporal vir, levar o saquinho e entupir o ralo? Ou será que eu estou aqui, poxa, peraí, vem aí o lixo, eu vou botar um pouco antes, né? Para que não venha, tem os temporais aí, momento dos temporais, né? Será que eu estou pegando aquele lixinho que cai da árvore, as folhinhas, e estou queimando para fazer bem aquela coisa bem tóxica para todo mundo, né? Em vez de eu pegar, botar no lixo, reciclar, virar adubo. Então a gente tem que parar para entender como nós estamos interagindo com a natureza, como nós estamos interagindo com o nosso planeta, como nós estamos interagindo com Deus, já que a natureza é a assinatura de Deus. É como se fosse um braço, como se fosse pertencente a Deus. E aí nós estamos na natureza mais próximos de Deus. Então que possamos refletir, que possamos estar na natureza, que possamos aproveitar a natureza para a nossa cura, porque junto de Deus, e que tenhamos uma boa semana, muita paz, e que o Mestre Jesus continue habitando os nossos corações, graças a Deus. Vamos agora à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. A fé transporta montanhas. São os itens 1 a 5. Como eles são bem extensos, eu vou ler o trecho de 2 deles, mas a gente sempre recomenda que vocês abram o Evangelho para estudar a temática da palestra depois. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais, que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se devem entender essas palavras. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com o que se depara da parte dos homens. Ainda quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, assim nas pequenas coisas que nas grandes. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se tem de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Cumpre não confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que, simples instrumento da vontade divina, nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Agora vamos nos preparar para o momento do passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todas nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus.
A fé a que Jesus se refere, aquela que move montanhas, nasce na confiança em Deus, em saber que nós somos parte dele e de seu plano divino. A fé que rende graças a Deus, que reconhece a pequeneza do instrumento e a importância do trabalho. É através dela que somos capazes, com a permissão de Deus e o auxílio dos bons espíritos, de mover as montanhas da preguiça, preconceito, má vontade, fanatismo, vaidade, para alcançar nossos objetivos. Com ela, podemos atuar sobre o fluido, modificar suas qualidades e comandá-lo. Podemos inspirar, produzir e, principalmente, devemos amar, pois não existe amor a Deus sem amor por suas criaturas. Engana-se quem acredita que comandar e realizar se dá por autoritarismo e violência. Todas as desobsessões que Jesus realizou foram com amor não apenas ao encarnado, como ao desencarnado. Amor a Deus e humildade pelo seu feito. Sejamos pequenos, humildes e amorosos em tudo que fizermos. Saibamos que tudo é concedido por Deus. Tenhamos amor ao próximo e não pelo nosso nome, e moveremos todas as montanhas que Deus nos permitir. Vamos manter a vibração para receber a mensagem do plano espiritual. O homem tem em si todas as probabilidades de desempenhar o bem. Se ele imitasse a natureza, veria que tudo se encadeia de uma forma tranquila. A nossa irmã lembrou bem quando os apóstolos estavam nervosos com a tempestade, achando que o barco iria afundar, mas Jesus calmamente mostra a todos eles que podia pacificar esses elementos. Nós não podemos mudar os objetivos que Deus traçou para todos nós, mas nós podemos remover todos os obstáculos que nos impedem a caminhar, a ser melhor, a lutar pelo bem, a fazer o bem, a olhar o seu próximo, podendo aliviar de alguma forma, aliviar as suas dores, mostrar-lhes a esperança, dar-lhes a certeza de que são processos naturais que o Pai nos oferece para que nós também possamos imitar o nosso Mestre Jesus. Porque Ele aqui esteve e nos ensinou tudo aquilo que o nosso espírito necessitava. E já se passaram tantos milênios e nós ainda continuamos insubmissos, rebeldes, indisciplinados. E tudo se encadeia na vida. Tudo se resolve de uma forma simples. O desespero não nos leva a nada. Por isso é que temos que pacificar o nosso espírito diante das lutas, sabendo que tudo está certo, no lugar certo, com as pessoas certas, que tudo tem um objetivo na nossa vida, que é a nossa evolução. Então façamos a nossa parte, procuremos defender a natureza,
para que não haja tantas catástrofes, tantos desastres. Porque na realidade o homem se torna o seu próprio inimigo, exterminando as florestas, invadindo o espaço que é da natureza. Aí vem as tempestades e tudo se torna um caos. Mas como nós dissemos antes, tudo tem um objetivo, um propósito. Então tenhamos fé, tenhamos esperança de que tudo pode melhorar através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e sentimentos, contribuindo para o equilíbrio da natureza e para o equilíbrio da humanidade. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa contagiar a cada coração que aqui está e que o amor dele possa envolver a cada um, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Agradecemos muito por essa reunião pública, pelos ensinamentos, pelo estudo que tivemos. Agradecemos pela oportunidade de estar nessa casa e servimos ela da maneira que podemos. Assim como absorver os bons fluidos que nos curam, que nos acalmam, que nos recarregam para a semana. Pedimos, Senhor, a sua permissão para encerrar a nossa palestra e principalmente que cheguemos todos em nossas casas em segurança, com tranquilidade, que tenhamos uma semana tranquila, próspera e harmônica com as nossas famílias e que possamos levar esses ensinamentos aqui tidos para o nosso dia a dia. Graças a Deus. Olha, a gente já vai começar a falar agora, porque assim vocês não arrumam desculpa para nada, né? Nós teremos o nosso encontro do Livro dos Espíritos no Carnaval, que será dia 2... Não, dia 1º e dia 2, sábado e domingo. No Leon Denis são 3 dias, mas aqui é sábado e domingo, dia 1 e dia 2. Então já estou avisando antes, porque assim ninguém tem desculpa, vai ser das 8h30 a 1h da tarde, tá? Então preparem. Todo mundo sai nos blocos de carnaval e a gente sai no bloco de Jesus, tá? Todos estão convidados.